Graça e paz, aqui missionária Leila, pastora em missão aqui no Tocantins. Hoje estou dando continuidade, vamos estar dando continuidade ao nosso discipulado cristão na nossa aula número 7. Vamos estar falando ao respeito da obediência a Deus e eu já te convido a estar curvando a sua cabeça para que possamos estar juntos em oração. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estarmos continuando o nosso discipulado, alicerçando os nossos pés em Ti, Jesus, que é essa nossa roca firme. Senhor, nos dirija, nos conduz em vitória, que nós possamos aprender cada dia mais a exaltar o Teu nome, te bendizer, te obedecer. Meu Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Nós declaramos e assumimos que somos dependentes de Ti e que sem a Tua ajuda nós não vamos conseguir vencer. Por isso, Senhor, seja conosco. Senhor, habita em nós, que não seja apenas uma visitação e que nós possamos nos tornar mais do que vencedores em Ti, Cristo Jesus, o nosso único e verdadeiro Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti nos entregamos a direção dessa transmissão, desse vídeo, meu Pai. O Senhor tome o seu lugar, assuma o seu lugar no nosso meio e nos conduza em nome de Jesus, com sabedoria e graça. Agora nós vamos, então, abrir o nosso slide. Como falamos no começo, a nossa aula número 7, falando a respeito da obediência a Deus. Glória a Deus por isso. Os nossos objetivos, então, são ensinar o significado da verdadeira obediência, motivar o crente a obedecer, fornecer-lhe orientações práticas para que se torne obediente a Deus, indicar áreas da sua vida em que pode estar precisando de obedecer a Deus. Amém? Então, assim, vamos fazer uma pequena revisão. Lembre de realizar o devocional como ensinamos para que você possa ir registrando a sua própria evolução. É muito importante que você seja responsável, assuma o comando da sua vida e comece a ser diligente com respeito ao seu relacionamento com Deus. Seja num caderno físico ou um anotador digital, mas faça esse registro, se permita visualizar o seu progresso. Recapitulando a aula anterior, então, a gente falou a respeito do que era a oração, a gente falou do poder que ela tem, da necessidade que nós temos de entender o que é uma oração, por que ela é necessária e como nossas orações podem se tornar mais eficazes. Lembre-se dos empecilhos, então, que podem atuar em nossa vida, prejudicando as nossas orações. É muito importante que a gente possa ter esse conhecimento para poder estar tendo uma vida de oração eficaz. Se você não assistiu a aula anterior, então simplesmente pause esse vídeo, vai no outro e recapitule, faça, assiste, registra essa nossa lição número 6, porque é de suma importância para a nossa vida cristã estarmos crescendo, conhecendo e aprendendo, executando uma vida eficaz de oração. Então, tendo alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta que você queira fazer, simplesmente deixe nos comentários. Aproveite essa pausa para você estar se inscrevendo, se ainda não se inscreveu, deixe um comentário. Você sabe, já todo mundo sabe essa altura da vida, quão importante são esses detalhes. Deixar o teu like, você compartilhar, você deixar um comentário, participar ativamente para que o nosso canal possa crescer e nós possamos compartilhar esse conteúdo com muitas mais pessoas que tanto precisam de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Lição número 7, então, iniciamos com essa passagem que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. A obediência é um elemento chave para uma vida vitoriosa. A palavra de Deus confere grande importância a esta virtude e é uma prova de nossa consagração pessoal a Deus. Na passagem acima, João afirma que a obediência é um sinal de que o indivíduo é realmente salvo. É essencial que ajudemos o crente a cultivar uma vida de obediência. E isso não acontece da noite para o dia.
Contudo, podemos iniciar o processo mostrando-lhe com clareza a necessidade da obediência e os métodos para isso. O que significa obedecer, então? O dicionário define obediência como sendo o estado ou o ato de submissão à vontade de outrem. Essa definição contém algumas implicações práticas para o crente. Primeiro, ela dá a entender que, para obedecer, é preciso que haja uma autoridade que seja objeto da nossa obediência. Em nosso caso, essa autoridade a quem prestamos obediência é o próprio Deus. Em segundo lugar, essa definição ensina que a verdadeira obediência não é apenas um ato, mas também uma atitude interior de submissão. Isto significa que a verdadeira obediência é produto de uma decisão interior de sermos submissos, e não de uma submissão forçada, involuntária, como acontece no mundo. Isso indica claramente que a verdadeira obediência no plano espiritual é o ato de se seguir a vontade de Deus na nossa vida, em todos os aspectos, por um desejo do próprio coração. A verdadeira obediência a Deus também pode ser definida em termos daquilo que não é. Então, vamos ver isso? O que não significa obediência? A verdadeira obediência não é servir a Deus em nossos próprios termos. Eu falo muito isso na igreja. Embora muitas vezes seja desse modo que tentamos servir ao Senhor, nós precisamos entender que precisa ser sempre do jeito de Deus. Eu me lembro uma experiência que eu tive de escutar um pastor que, por fim, tinha sido consagrado, ele durante anos, desejando, anelando aquela consagração pastoral, né? Almejando coisa boa, como diz a palavra, boa coisa é almejares o episcopato, mas nós precisamos ser conscientes que o episcopato não é a oportunidade que nós temos de fazer a obra de Deus do nosso jeito. E esse pastor recém-consagrado, ele expressou aquela vontade do próprio coração na seguinte frase: até que enfim eu vou poder fazer a obra de Deus do jeito que eu quero. Caramba, aquilo ficou guardado em mim com um grande impacto, porque o que eu percebi é que era que, na verdade, ele tinha suportado se submeter à autoridade dos pastores, da liderança dele, esperando o dia em que ele pudesse fazer do jeito dele. Então, eu percebi primeiramente que não houve um desfrutar da caminhada com Cristo. Ele estava apenas suportando a autoridade que ele tinha sido designada por Deus. Então, enfim, na hora em que ele assume o pastoreio, ele simplesmente manifestou não ter entendido nada. Por quê? Porque não se trata de nós. Não se trata, em tempo algum se tratou. Se você tem algum pastor ou teve algum pastor que não soube te dirigir, que não soube realizar a vontade de Deus, que foi autoritário, que foi carnal, e você percebeu a forma em que não deveria ser o pastoreio, burrice é, você não aprendeu nada se por fim, na hora que for a sua vez, simplesmente fazer a mesma coisa que ele faria. Porque fazer a tua vontade é simplesmente se tornar um pastor carnal, um líder carnal, e você não estaria fazendo a obra de Deus. Então, desde o obreiro ou cooperador, ao pastoreio, ao pastor presidente, pastor, como alguns se intitulam, né, bispos, apóstolos, em nenhum dos cargos que a gente vai exercer na nossa vida cristã, deveríamos ter guardar ou alimentar esse desejo de, por fim, fazer a obra de Deus do nosso jeito, porque estaríamos fadados ao fracasso. Então, seja perspicaz, seja sábio, busque fazer a vontade de Deus no tempo todo da tua caminhada, e então assim prosperarás no seu caminho. A verdadeira obediência não resulta de um asceticismo, nem ele é fruto da obediência. Não precisamos nos tornar habilitados para sermos obedientes ao Senhor. Obedecer não implica deixar de nos alegrarmos ou de possuirmos bens. A gente viu já em uma das nossas lições que asceticismo é aquele sacrifício que você faz para se tornar santo, aquela abnegação, né, às coisas do mundo, para você
poder seguir ao Senhor. Muitas dessas abnegações, na verdade, não foram impostas por Deus, mas sim foram impostas pelo próprio homem, que mal interpretou muitas escrituras, e pelo próprio inferno se infiltrando na casa de Deus, para que a vida com Deus se torne uma opressão e que a gente venha a perder o gozo de desfrutar da nossa caminhada com Cristo. Não faça isso com você. Deus não te chamou para você ter uma vida de sofrimento. Ele advertiu que nós passaríamos por sofrimentos, mas o que ele prometeu de abundância na nossa vida é uma vida boa e abundante. É ele falando ao respeito da satisfação, do prazer de podermos estar sendo servos dele. Então, também não é a obediência resultado do asceticismo, da tua abnegação, do teu sacrifício. Amém? A verdadeira obediência também não é apenas uma conformidade exterior com os seus mandamentos. Uma importante característica da verdadeira obediência é que ela procede do coração. Se não tivermos um desejo sincero, partido do coração, de sermos obedientes, nossos atos de obediência aos mandamentos de Deus não passam de mero legalismo. É muito importante, sinceramente, que você e eu possamos crescer no entendimento, de poder estar meditando na palavra de dia e de noite, de poder estar pedindo, Deus, se eu entendi alguma coisa errada, não permita que eu venha transmitir, comunicar para a tua igreja aquela mensagem errada. Muitos anos eu mesma entendi, eu fui ensinada dessa forma, que o cristão, na verdade, não teria direito a uma vida próspera, a uma vida financeira abundante, porque, na verdade, nós deveríamos renunciar a tudo e, conhecendo a palavra, eu pude ser liberta desses pensamentos limitantes. Eu me lembro que estava convicta de que eu não era merecedora de nada. E, de fato, a gente não é. Mas nós nos tornamos merecedores através do sacrifício de Jesus. Jesus já fez tudo para que você e eu possamos alcançar uma vida boa e abundante. Você tem direito, sim, a ter uma vida financeira boa, uma vida próspera em todas as áreas da tua vida. Você não tem porquê, a não ser que Deus te chame com um propósito específico, como fez ele com alguns profetas dele. Ele tem algo específico na tua vida e ele vai te mostrar de forma clara e específica. Mas você precisa receber a revelação de Deus de forma clara, poderosa e específica, para que você possa cumprir o propósito de Deus na tua vida. Ele tem feito isso na minha vida por um período de tempo e ele mostrou e falou claramente por que era necessário. Que eu, por exemplo, deixasse tudo quando ele me chamou, que eu deixasse a empresa que ele mesmo tinha me dado através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu comecei a ser fiel e eu comecei a experimentar abundância na vida financeira e simplesmente um dia ele disse, agora deixa tudo e me segue. E literalmente eu fui deixar tudo. Eu me lembro que eu apenas fechei a empresa e eu comecei a doar as coisas da minha casa para o bazar da igreja e, de repente, ele me lembra que eu tinha dinheiro guardado na poupança, né? Então, aí eu entendi, aí eu fui esvaziar a minha poupança para poder estar alinhada naquilo que Deus, naquele tempo, tinha comigo. Eu fiquei há 15 anos nessa situação e somente há 2 anos atrás ele começou a me permitir, eu, por exemplo, ter ajuda de custo na missão, né? Porque até na missão. E nesse tempo, durante os primeiros anos, eu não conseguia entender, eu vivia pedindo para ele abrir uma porta de emprego, eu levava a minha pasta dos meus diplomas aonde eu ia, e ele simplesmente me deixou claro que ele precisava me ensinar a eu depender totalmente dele, né? Aquele mesmo Deus que tinha me dado a capacidade que eu não teria, pela minha criação, pelos meus pensamentos limitantes, por uma série de situações, jamais eu teria condições de abrir uma empresa, certo? Ele me conduziu, me estruturou e me deu essa oportunidade, mas depois também falou quando era o tempo de fechá-la e de deixar tudo para segui-lo. Há muito pouco tempo atrás, ele me disse que ele me daria a oportunidade de eu voltar a prosperar financeiramente, não
e não apenas no pastoreio, não apenas no ministério, mas Ele me daria ferramentas para que eu pudesse prosperar e assim então cumprir também um desejo do meu coração de eu ajudar o meu ministério a poder alcançar a prosperidade. Então, você deve saber da parte de Deus especificamente, claramente, o que Ele tem para você. Amém? Eu passei, parece, pela prova e hoje estou entrando num novo tempo na presença de Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele me deu estrutura, me acompanhou, me guardou e me ajudou a entender o passo a passo dele na vida, na minha vida, no meu ministério, mas foi tudo debaixo dessa obediência que eu estou tentando te passar hoje para que você possa adquirir. Afinal de contas, nós precisamos da sabedoria de Deus e ela começa a se estabelecer na nossa vida através da obediência. O porquê, então, da obediência? Por que é tão importante? Porque Ele nos ama. Qual é a motivação certa para que nós venhamos nos tornar obedientes a Deus? Principalmente pela manifestação do amor de Deus na nossa vida. Simplesmente porque Ele nos ama. Esse deveria ser um motivo suficiente para que nós pudéssemos nos jogar de cabeça naquela piscina, na confiança de saber que sempre estará cheia e do rio do Espírito dele e que nós sempre receberemos também recompensa. Nós seremos abençoados simplesmente por escolher obedecê-lo como resposta do amor que ele já manifestou na cruz do Calvário. Simplesmente porque ele nos ama e merece nosso amor e obediência. Não é preciso pensar muito no que Deus fez por nós para que fiquemos maravilhados com o seu amor desinteressado. Não é difícil obedecer a alguém que nos ama assim, não é verdade? Se você ainda tem alguma dúvida, leia, registra essas passagens na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, e no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Por que? Outra razão? Porque é um modo prático de demonstrar o amor de Deus, simplesmente. Isso faz com que nosso amor deixe de ser um mero palavreado, sabe? Aquilo que vai da boca para fora, mas não acontece dentro de você, e passe a ser demonstrado na prática. Esta prova de nosso amor para com Deus deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Os versos seguintes mostram isso claramente. Leia João, capítulo 14, versículo 21, e 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Porque Deus ordena que sejamos. Isso também já deveria ser suficiente. Simplesmente uma ordenança de Deus. E se você pensa e entende que Deus é o arquiteto do universo, que Ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade, o criador dos céus e da terra, já é razão suficiente para que nós venhamos a obedecer debaixo de uma ordenança de Deus para a nossa vida. Aquele que fez a vida, aquele que é o dador da vida, se você está de pé por causa da graça dele. Então, esse Deus todo-poderoso, majestoso, o Alfa e Ômega, Deus amado, aquele que se doou por inteiro para estar te salvando, me salvando dos nossos próprios pecados, da nossa própria ignorância, ele já merece e é digno da nossa obediência. Simplesmente porque esse que criou todas as coisas, esse que está por cima de tudo, ele simplesmente não faria jamais algo para prejudicar a sua própria criação. Então, o manual da vida, que é a palavra de Deus, que nos ensina o caminho da obediência, ele foi feito para nos ajudar a alcançar as promessas de Deus, a alcançar essa vida boa e abundante. E então ali na palavra estão todas as ordenanças do Senhor, para que você possa trilhar esse caminho de vitória na tua vida, e você simplesmente caminhe de vitória em vitória, de glória em glória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quer confirmar isso na palavra? Pois ali você tem Deuteronômio 10, versículo 12 ao 13, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 14, Tiago, capítulo 1, versículo 22, e 1 de João, capítulo 5, do versículo 2 e 3. Quando Deus ordena, a única opção é fazer o que Ele manda. Não tem discussão diante da palavra de Deus.
Como se tornar obediente? Irmão, está muito difícil tudo isso aí, pastora, pelo amor de Deus, me ajude. A seguir, então, nós vamos te passar 4 passos para obter essa atitude, essa condição de ser um servo obediente, um filho obediente do Pai Eterno. O primeiro passo, então, é conhecer os mandamentos. Como é que você vai obedecer se você não conhece, não sabe o que fazer? Será difícil para uma pessoa ser obediente se ela não sabe o que vai obedecer. É importante termos um conhecimento sempre crescente da palavra de Deus para vermos com clareza o que Deus quer que façamos. Ele já nos revelou muita coisa daquilo que deseja de nós. Os versos seguintes abordam essa questão. Separe um tempo para você meditar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, versículo 105 e 130. E também a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É muito importante que você entenda que ele nos direcionou em uma das passagens, diz claramente: crescei na graça e no conhecimento do vosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa responsabilidade com a nossa própria vida de estarmos nos ocupando em investir tempo de qualidade para estar meditando na palavra de Deus. A própria palavra, no Salmo 1, ela diz assim: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele dá um exemplo da vida boa que essa pessoa alcança pelo simples fato de estar passando tempo com a palavra de Deus. Faça isso por você mesmo. Medite na palavra de Deus. Aprenda todo dia um pouquinho. Você não vai conseguir engolir a palavra de uma noite para o dia, mas você tem como se organizar e separar tempo de qualidade. Nem que seja começando com 15, 10 minutos, e ela sozinha vai se encarregar de cativar o teu coração e a tua mente e fazer com que você mesmo venha compreender quão é importante passar tempo com a palavra de Deus. Aprenda um versículo por dia, decore, repita ele várias vezes até você guardar, até você compreender. Peça a Deus te dar entendimento e assim então você estará crescendo no conhecimento da palavra. O segundo passo é buscar o poder de Deus. Com nossas próprias forças será impossível nos tornarmos obedientes a Deus. Temos que buscar o poder do Senhor para que sejamos capazes de obedecê-lo. Através do seu Espírito, Deus nos concede forças para isso. Na aula de discipulado que falamos sobre o poder de Deus, vimos que o enchimento do Espírito é indispensável. Vejamos então também em Atos, capítulo 1, versículo 8, Gálatas 2, 20, Efésios 5, 18 e Filipenses 4, 13. É muito importante que você entenda que o poder de Deus não é para a gente se vanagloriar. Olha como Deus me usa, olha o poder que eu tenho, né? Porque se não vem de Deus, você não tem nada, a gente não tem nada. Então, que a gente possa entender também, não criar essa rejeição, não porque eu vou me achar, não. Ore para que Deus trate seu caráter, seu orgulho, e você não venha se achar, porque o se achar é você alimentar o seu orgulho, e o orgulho constrói a soberba na nossa vida, e a soberba precede a queda. Então, vigilante, em constante oração, para que nessa busca do poder de Deus, você possa entender qual é o propósito do poder de Deus. Veja a aula sobre o poder de Deus e você vai entender os riscos que nós cometemos. Mas também não seja tolo de você rejeitar o poder de Deus ou não buscar para não se achar. Porque é determinante o poder de Deus na nossa vida para que possamos vencer ao diabo e aos seus demônios, para que possamos vencer o maligno, para que possamos vencer a nossa própria carne. Quando alimentamos a presença de Deus na nossa vida, Deus se faz forte na nossa fraqueza. Então, essa será uma arma poderosa para que possamos alcançar uma vida de obediência. A nossa carne é fraca demais e se nós alimentarmos a nossa carne, estaremos caminhando de queda em queda e derrota em derrota. E não foi para isso que Deus nos chamou. Então, busque o poder de Deus, mas busque com a motivação certa e com o fim certo, para que você possa se tornar mais que vencedor em Cristo Jesus. E assim, então, além de se tornar um instrumento afinado nas mãos de Deus, você possa vencer o maligno, vencer a sua própria carne e as tentações desse mundo, para que então assim você se torne aquilo que Deus projetou para a sua vida. Deus nos concede forças para isso, para sermos cheios. Busque a presença de Deus. É necessário que nós possamos entender o propósito de todas as coisas que Deus estabeleceu para a nossa vida espiritual. No terceiro passo, então, voltando nessa questão
do poder, eu vi muitas pessoas, a questão da obediência, né, da gente pedir a Deus aquilo que a gente nem gosta, né, porque também tem essa questão da gente precisar, porque a palavra me ensina algo que eu não tenho, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu tive com um dos meus pastores, ele contando o testemunho dele, quando ele chegou a Cristo. Ele não gostava de ler, mas ele detestava ler, né? Era uma pessoa super hiperativa e ele não aquietava. Então, a leitura, que é uma atividade quieta, né? Parada, não condicia com ele. Então, ele entendendo isso, ouvindo, ele chegando a Cristo, ouvindo que ele deveria, para conhecer mais de Deus e para poder se fortalecer em Cristo, passar a ler diariamente a palavra de Deus, ele entrou em choque, ele falou sinceramente diante de Deus, ele me lembro até hoje dessa oração que ele fez, dizendo, bom Deus, é o seguinte, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu odeio ler, então o Senhor mude meu coração, eu lhe peço que o Senhor mude meu coração e que eu passe a amar a ler a Bíblia, para poder ler a Bíblia todo dia, que eu passe a amar a leitura, né? Ele fez uma oração super sincera, super espontânea, e ele vivenciou o manifestar da glória de Deus nessa área, diante de algo que seria um empecilho terrível na vida dele para crescer na presença de Deus, né? E quando ele contou esse testemunho, ele disse assim: hoje eu sou casado com uma professora de português e eu leio o dobro que ela. Eu consigo superar a minha esposa. Eu que passo e indico livros para ela. Então, ele, assim, verdadeiramente, quando a gente é sincero na presença de Deus, e a gente simplesmente crê, decide, né? Toma essa decisão de crer e de buscar a presença de Deus, ele simplesmente responde. Porque se tem algo que Deus quer na nossa vida, é que as promessas dele se cumpram, é que a gente possa ser fortalecido no Espírito para podermos caminhar com ele, como ele projetou essa caminhada. Amém? Então, no terceiro passo, ter uma atitude certa, é a atitude que temos para com Deus no que diz respeito à obediência e ao trabalho que fazemos para ele, terá uma influência muito grande sobre nós. No que se refere a termos ou não uma vida obediente, a isso que estou me referindo. A palavra de Deus apresenta várias atitudes que podemos ter, as quais influenciarão diretamente na formação da verdadeira obediência em um nosso coração. Então, ter prazer em fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus diligentemente, ser sincero na obediência. Isso está dentro dessa questão do ter a atitude certa. Prazer, diligência e sinceridade. Você tem essa atitude no seu coração? Se não, basta que peça a Deus, como eu acabei de lhe ensinar ao respeito da experiência que o nosso pastor teve com a leitura. Peça a Deus e ele lhe dará esse sentimento. Ele vai mudar teu coração. Ele tem poder para isso. Veja a passagem que está no Salmos 40, versículo 8, e declare ela constantemente. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Comece a declarar o poder da palavra até que isso se torne um fato na sua vida. Fazer a vontade de Deus diligentemente é imprescindível. Ao buscarmos fazer a vontade de Deus, não podemos ter uma atitude descuidada. Vigia, crente. Você tem sido diligente na realização da sua vontade? Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Observe a declaração nesta passagem de Deuteronômio 26, versículo 6. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, é necessário que haja determinação e diligência no fazer a vontade de Deus. Ser sincero na obediência. Deus não quer uma obediência fingida, mas sincera. Esforcemos-nos para realizar a sua vontade com toda sinceridade. Você pode até enganar o teu pastor, o teu líder, mas você nunca enganará Deus. E a verdade, o que Deus quer de nós é o coração. Não adianta nos tornarmos religiosos, cumprindo regras, fazendo com a força do nosso braço, porque não estaríamos vivenciando
a glória de Deus na nossa vida. E ter uma religião no lugar de perder, de termos um relacionamento com Ele, não vale a pena. Não vale a pena. É a mesma coisa que a gente viver como um zumbi nessa terra. Estamos vivos, mas não experimentando a vida real que é em Cristo Jesus. Não perca a oportunidade de viver a verdadeira vida nessa terra, que é a vida com Deus. Lucas 8:15 deixa registrada essa questão e a necessidade de estarmos nos esforçando e que sejamos sinceros. Aprender, então, o quarto passo fala a respeito da necessidade de aprender a vencer as tentações. Nós vamos falar a respeito disso, mas será importante que o crente aprenda como deve encarar as tentações, para que possa levar uma vida de obediência a Deus. Olha, na próxima aula, vamos aprofundar nesse assunto e vamos agora só apenas mencionar esse passo no que registra 1 Coríntios, versículo 13 do capítulo 10, dizendo assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, assim nós chegamos à nossa conclusão nessa lição número 7, falando sobre a obediência a Deus, e vamos deixar uma série de listas, né? Uma lista das áreas práticas nas quais você pode revisar se há necessidade de se ordenar, de se alinhar diante da palavra de Deus para poder estar em obediência. Veja, então, como está seu testemunho, como está a sua atitude diante dele. Você tem testemunhado o evangelho de Cristo a outras pessoas? Você tem testemunhado ao respeito daquilo que Deus já fez na tua vida para alguém? Seja responsável com isso. Frequência e integração na igreja. Nós temos falado também a respeito da integração da igreja e da importância que tem. Voltando para o testemunho, eu me lembro da passagem que fala ao respeito do ID do Senhor. Porque, de repente, você pode falar, não, mas eu acabei de conhecer o Senhor, não sei nem como. Olha, eu vou te contar a minha experiência, rapidamente. Eu me converti, recebi ao Senhor no sul da Argentina. Eu fiquei um pouco menos de um mês, ao redor de uns 20 dias. E no meu retorno a Buenos Aires, claro que eu não sabia de nada. Apenas as coisas básicas que eu tinha recebido do pessoal. Eles me deram uma Bíblia, falaram da necessidade de ler a Bíblia, de ter uma vida de oração e de me consagrar a Deus em jejum, mas eu não sabia como fazer tudo isso. Mas eu sabia muito bem o que Deus tinha feito na minha vida, naquela experiência que eu tive com Ele no sul da Argentina. Então eu comecei a compartilhar essa experiência com as minhas irmãs, com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia. Eu comecei a dar testemunho do Evangelho sem saber pregar. Então não há desculpa, porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqueles que creram, estes sinais os seguirão. Expulsarão demônios em meu nome, curarão os doentes. E ele assim continua a passagem. Essa chamada é universal para todo mundo. Aquele que foi impactado pelo poder do evangelho, pelo poder do nome do Senhor na sua vida, já tem capacidade de testemunhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, revise essa área na sua vida e veja como está a sua frequência e como está a sua integração, porque não é só frequentar a igreja, é também se integrar nela, é fazer parte da vida da igreja, é você se envolver com os eventos, com as atividades, é você se envolver com os serviços, se disponibilizar para servir, nem que seja para limpar a janela da igreja ou para você varrer a entrada da igreja. Seja vigilante, seja responsável com a tua vida espiritual. A outra é a vida de oração. Nós temos uma aula para falar somente disso. Eu te recomendo você revisar aquela aula que você não tenha visto ainda. A vida de oração é indispensável. Você não sabe orar? Então vá lá, que você vai receber várias dicas da vida de oração e como você levar essa vida. Estudo bíblico e momento devocional. Nós falamos também ao respeito do devocional diário, de você como fazer esse devocional diário. Veja a aula que fala a respeito do devocional diário. E o estudo bíblico é isso aqui.
O que nós estamos fazendo hoje, nesse seriado do discipulado, vão ter outros seriados. Você pode participar do estudo bíblico na sua igreja. É indispensável que você aprenda a escutar a voz do seu pastor. Hoje, as redes nos dão a vantagem e desvantagem ao mesmo tempo da gente poder estar escutando um monte de pastores. E eu falo desvantagem ao mesmo tempo porque a gente, ouvindo tantas vozes, mesmo sendo vozes de profetas, de homens e mulheres usadas por Deus, nós temos deixado de ouvir, de prestar atenção, de reconhecer a voz do nosso pastor. Então, seja responsável, dê prioridade à voz do seu pastor, e se sobrar tempo, então, você escute outras pessoas, em nome de Jesus, mas não de forma desorganizada. Estabeleça prioridades. Você precisa ouvir, conhecer a voz do seu pastor. Então, trabalho no cônjuge, no controle do tempo, nas prioridades que eu estabeleço. Dê uma olhada em todas as áreas da sua vida e apresente cada uma delas diante do altar do Senhor para ver como elas estão. E então, assim, você possa estar blindando a sua vida na presença de Deus. Vamos orar, então, dando graças a Deus por essa aula de hoje. E coloque, eu te peço, todas as áreas da sua vida diante de Deus em constante oração. Não apenas hoje, não apenas fazendo um balanço de vez em quando, mas diante de Deus em constante oração. E veja o que Deus pode fazer em seu favor. Creia, creia, faça essa oração com fé. Deus é poderoso demais e Ele se manifesta nos mínimos detalhes. Se permita viver o sobrenatural na presença de Deus. Nós te louvamos, meu Deus amado, por essa aula. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Obrigado, papai, pelo poder da tua palavra na nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça que o Senhor derramou, meu Deus, sobre nós. Obrigado pelo teu resgate. Obrigado por tudo. Senhor amado, em o nome de Jesus, porque sendo tão grande e tão majestoso, o Senhor simplesmente se inclina para nós, para nos abençoar com a tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. E te pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa cair em terra fértil. Que nós sejamos terra fértil para receber a tua palavra e que teu Espírito regue nas águas do Espírito e ela possa dar fruto e fruto em abundância. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, te bendicemos. E a você, obrigado por estar até o final. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula no nosso discipulado cristão. Que Deus te abençoe.